Irmãos, Mateus capítulo 3, verso 11 e 12, pode permanecer sentado mesmo. A palavra de Deus diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vimos na palavra de Deus que quem está pronunciando essas palavras é João Batista. Nós vimos, irmãos, que João, ele aparece no deserto pregando, e a mensagem de João, irmãos, não é vindes queridinhos de Jesus. A mensagem de João é arrependei-vos e crede no Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é as boas novas de Deus, é as boas notícias. Irmãos, se existe a boa notícia, é porque existe a notícia ruim. Se nós precisamos da boa notícia, irmãos, é porque tem uma notícia ruim. Pastor, qual é a notícia ruim? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós, por causa do nosso pecado, irmãos, somos merecedores do inferno. E não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos para alcançarmos a salvação. Então, se nós estamos perdidos, qual é a boa notícia? A boa notícia é que quando o homem não podia ir ao céu, irmãos, Jesus veio até nós. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele abriu um novo e vivo caminho. E esse mesmo Jesus, ele diz que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e crermos que só Ele pode nos salvar. Nós temos que abrir mão da nossa força, nós temos que abrir mão dos méritos próprios, irmãos, e confiarmos apenas na obra de Cristo naquela cruz. Então João, ele aparece trazendo essa mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a verdadeira pregação. João prega isso, Jesus prega isso, os apóstolos pregam isso. Embora nos nossos dias essa parte tenha sido tirada, todo mundo apenas diz: se você crê em Jesus será salvo, e esquece de dizer que é necessário arrepender, abandonar o pecado, mudar de vida, andar em santidade, confiar em Cristo com todo o seu coração. Irmãos, João, ele está pregando, e nós vimos que a multidão está ali em volta dele. E na última semana nós vimos os alertas que João nos dá. Porque alguns fariseus, alguns escribas se aproximam, não para se arrependerem, mas por curiosidade, para ver o que estava acontecendo, para ver o movimento. E João então começa a dar alguns alertas que nós vimos na outra semana. E ele então, irmãos, continua dizendo esse texto que nós lemos: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Irmãos, João conclama o povo ao batismo. E agora a primeira coisa que João vai fazer, irmãos, é determinar a sua posição. Nós vemos, irmãos, que João, ele mesmo diz: olha, eu não sou o Cristo, eu sou aquele que prepara o caminho, eu não sou o Messias. Quando Jesus passa no Evangelho de João, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, João, ele estabelece a sua posição. Ele fala: olha, eu batizo com água, mas vem alguém mais poderoso do que eu. João, ele não quer ser aquilo que ele não é. Ele está posto no propósito de Deus, e ele quer cumprir o seu propósito. Irmãos, esse sentimento tem que estar em nós. Quando os discípulos de João abandonam para seguir Jesus, chega um e fala: mestre, todos estão indo atrás dele. Você sabe qual que é a resposta de João? A resposta dele é o seguinte: olha, eu disse para vocês, eu não sou o Cordeiro de Deus, eu não sou o Messias, Ele é. Importa que Ele cresça cada vez mais e que eu diminua cada vez mais. Irmãos, João, ele estabelece a sua posição ao dizer que Jesus era maior do que ele, e que ele estava apenas preparando um caminho. Porque se ele batizava com água, Jesus batizaria com o Espírito.
Irmãos, e isso é algo muito maior. João, ele vai dizer, irmãos, que o batismo que ele estava fazendo ali era uma confissão externa de algo que havia acontecido no interior daquelas pessoas. A palavra de Deus vai dizer que todos que se arrependiam, confessavam os seus pecados e eram batizados por João. Entenda bem, irmãos, uma coisa: o batismo, ele não muda a nossa vida. A nossa vida muda, e por causa disso nós somos batizados. Muitas pessoas pensam, depois de batizar, aí eu vou ser um cristão. É justamente ao contrário, irmãos. Aqueles que nasceram de novo é que estão aptos para o batismo. O batismo não é, irmãos, para o mundo, mas ele é para os crentes. E João Batista, ele está batizando não aqueles que chegam de qualquer maneira, mas aqueles que se arrependeram, aqueles cujo Espírito Santo já fez uma obra no coração. Irmãos, o batismo nada mais é do que uma confissão pública de algo que já está no seu coração, de uma obra que já está sendo feita. Pastor, quando essa obra começou a ser feita? Irmão, nós não sabemos, porque Deus, ele vem agindo de várias maneiras, vem quebrando o nosso coração, vem mudando o nosso entendimento, vem mudando a nossa história. Irmãos, eu gosto de contar esse testemunho. Tinha uma irmã lá no interior, e ela gostava de ir para as baladas, ela gostava de beber, ela gostava de dançar. Irmãos, ela havia estado na igreja, mas saiu e participando das festas do mundo. Ela conta, irmãos, que um dia ela estava numa balada, bebendo com os amigos, e o som ali, jogo de luz, aquele negócio todo, e de repente, irmãos, veio uma tristeza no coração dela. E ela encostou-se na parede, olhou para aquilo tudo e falou: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Irmãos, ela saiu dali e falou: Senhor, nunca mais. Ela voltou para a presença de Deus, irmãos, e até hoje ela é um instrumento nas mãos de Deus. Quando ela me contou esse testemunho, eu perguntei para ela: quem que você acha que te convenceu naquela noite? Porque você não estava pensando em Deus, você não estava preocupada com Deus, você estava buscando os prazeres da carne. Mas naquela noite o Espírito de Deus, que já vinha trabalhando, ele tocou no seu coração, ele tirou as escamas dos seus olhos e você pôde ver. Irmãos, então a obra do Espírito Santo, ela é interna. O batismo é uma expressão de algo que já aconteceu. Você não nasce de novo no batismo, mas você batiza porque nasceu de novo. Então João está batizando, irmãos, não aqueles que chegam zombando do Evangelho, não aqueles que chegam como hipócritas, que nós vimos os fariseus, não aqueles que tentam enganar a Deus e a si mesmo, mas aqueles que de coração quebrantado se achegam a Deus em arrependimento. Esses estão sendo batizados. Irmão, João, ele vai também nos dizer que diante de Cristo ele é o menor dos escravos. Ele vai dizer assim: olha, aquele que vem é mais poderoso que eu, de modo que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Irmãos, entenda bem, naquela época havia vários tipos de escravos, e um dos níveis mais baixos, você sabe qual que era? Era aquele escravo que era responsável para quando chegasse uma visita na sua casa. Irmãos, a visita vinha com os pés sujos, com as sandálias sujas. Aquele escravo ficava ali na porta, tirava as sandálias dos pés, lavava os pés dos convidados, secava com a toalha para que ele pudesse entrar em casa. Você sabe o que João está falando? Eu não sou digno de ser nem como um desses escravos diante daquele que vem depois de mim. Diante de Jesus, eu não sou digno de tirar suas sandálias para lavar os seus pés. E isso aqui, irmãos, nos mostra um exemplo de humildade. Você sabe por quê? Porque nos nossos dias parece que inverteu. Irmãos, as pessoas que estão diante de Deus, muitas das vezes, irmãos, nós temos que tomar cuidado com o nosso ego, que nos destrói. Irmãos, Deus, ele odeia a soberba, ele resiste aos soberbos, ele abate, irmãos, ele destrói o soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Então, na presença de Deus, muitas das vezes nós somos tentados pelo nosso coração mau a achar que nós somos alguma coisa, quando a nossa atitude tem que ser a atitude de João. Irmãos, é fácil você pensar que é alguém quando você compara a sua vida com a vida do outro, e você olha e fala:
comparado com fulano, eu estou bem. Mas quando você compara a sua vida com a santidade de Deus, irmãos, a única resposta que nós temos é nos prostrar e falar: pobre, miserável pecador que sou. Como Isaías, irmãos, que vivia apontando o dedo e falando: ai de ti, mas um dia os seus olhos viram a Deus, e naquele dia ele trouxe o dedo para si e falou: ai de mim, que estou perecendo, porque os meus olhos viram a Deus. Eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, eu sou um homem de lábios impuros. E naquele dia Deus toca o coração, os lábios de Isaías, purifica o seu pecado. Naquele dia, irmãos, Isaías, ele verdadeiramente experimenta o que é a conversão. Ele nasce de novo. Então esse sentimento de João é o sentimento que tem que estar diante de nós, que nós temos que carregar no coração. Eu não sou digno, Senhor, eu não sou digno de estar diante de Ti. Eu não sou digno, Senhor, de levar as Suas sandálias. Eu não sou digno, ó Pai, de entrar na Tua presença, se não fosse o Teu sacrifício, se não fosse o Teu amor, se não fosse o Senhor derramar o Teu sangue por nós. Irmãos, nenhum de nós estaríamos aqui. Isaías vai dizer que as nossas maiores obras de justiça são como trapos de imundícias diante de Deus. Você sabe o que é o trapo de imundícia que Isaías está dizendo? Pensa naquele pano de mecânico que fica mexendo com graxa o tempo inteiro, limpando graxa. Irmão, chega uma hora que não tem mais solução. Você não lava aquele pano, você não tira aquela mancha. Você sabe o que acontece com aquele pano? Ele é queimado. Assim são as maiores obras que você pensa que faz. Sem Cristo as nossas obras não são nada. Agora com Cristo, irmãos, Jesus, ele disse: se você der um copo de água para um dos meus pequeninos, você terá o seu galardão. A nossa obra só tem valor se nós estivermos com Ele, se nós fizermos a vontade dEle. Irmãos, João então ele vai falar sobre o batismo de Jesus. E aqui eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, porque costuma haver uma certa confusão nisso aqui. Depois dele falar que ele é menor do que os menores dos escravos, ele vai explicar por quê. Ele vai falar: olha, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Irmãos, muitas pessoas pensam que isso aqui é a mesma coisa, mas não é. João ele está falando de dois batismos. Um é o batismo com o Espírito Santo, o outro é o batismo com fogo. Irmãos, entenda bem uma coisa: o batismo com o Espírito Santo é para aqueles que foram salvos. O batismo com o fogo é para aqueles que estão condenados. Jesus ele veio ao mundo, irmãos, para nos trazer dois batismos. E um ou outro todos nós vamos experimentar. Pastor, como que você sabe disso? Porque o próprio João explica, verso 12: a sua pá ele tem na mão, ele limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro. Batismo com o Espírito Santo. O trigo, irmãos, é os salvos, é o povo de Deus. Mas ele queimará a palha em fogo inextinguível. Batismo com fogo. Irmãos, o fogo é aqueles que perecem, são a palha. É o joio e o trigo, irmãos. O trigo é recolhido pelo Senhor, mas o joio é lançado no fogo. Então João ele está falando: olha, esse Jesus que vem depois de mim, ele batizará aqueles que são seus com o Espírito Santo. Quando você lê lá em Efésios 4:30, coloca o texto aí para nós vermos. Efésios 4:30, Paulo ele vai falar o que é o batismo com o Espírito Santo. Todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que vem a Cristo em arrependimento, irmãos, ele recebe o batismo com o Espírito. Muitas vezes eu já vi cristãos sinceros perguntar: pastor, será que eu tenho o Espírito Santo? Irmão, se você nasceu de novo, isso é obra de Deus, isso é obra do Espírito. Olha o que Paulo vai dizer: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Irmão, você sabe o que Paulo está falando? Nós estamos estudando a carta de Efésios na quarta-feira, e nós vimos isso aí. Paulo ele está falando, irmãos, que o Espírito Santo é o selo de Deus, é o selo da promessa. Nós fomos selados com o Espírito. Irmãos, o Espírito é a garantia, é o penhor da nossa salvação.
Então, quando nós viemos a Cristo pela fé, nós recebemos o Espírito como uma garantia de que nós somos dele. Quando você compra um terreno, irmãos, você vai no cartório e ali você registra, e ali coloca o selo, ali tem a assinatura. Aquilo é a prova de que aquele terreno é seu. Irmãos, a prova de que nós somos de Cristo é o selo do Espírito. Nós fomos selados para o dia da redenção, para o dia em que Cristo virá para buscar o seu povo. E ele virá, irmãos, e recolherá todos aqueles que foram batizados com o Espírito, que tem o selo da promessa, que tem a garantia de Deus. Vocês lembram das 10 virgens, irmãos? 5 tinham azeite e 5 não tinham. Todas elas esperavam o noivo, todas elas estavam juntas no mesmo lugar e todas eram virgens. Mas 5, irmãos, estavam preparadas, 5 tinham azeite, 5 estavam seladas pelo Espírito Santo. E as outras 5? As outras 5 não. O noivo veio e elas ficou para trás. Irmãos, é interessante que existe uma igreja dentro da igreja, em todos os lugares. Porque, irmãos, nós vemos o exterior, Jesus, ele vê o nosso coração. A palavra de Deus fala que o joio e o trigo crescem junto. E aí aquele servo fala: Senhor, vamos tirar o joio. E ele fala: não, porque se você tirar o joio, o trigo vai cair junto. Mas haverá um dia em que eu darei ordem aos anjos, eles separarão. Eles vão pegar o trigo e guardar no celeiro, vão pegar o joio e lançar no fogo. Irmãos, nós vimos que um dos alertas de João é a realidade do inferno. Às vezes a gente fala tanto do amor de Deus e do céu, irmãos, mas Jesus falou mais do inferno do que do céu. E existe essa realidade. Pastor, o que nós temos que fazer? Nós temos que clamar a Deus, irmãos. Nós temos que chorar diante de Deus e falar: Senhor, assim como a tua graça me alcançou, alcança o meu familiar, os meus parentes que estão indo para o inferno, que estão sendo condenados, que nesse momento estão cegos e não conseguem ver, Senhor, que só o Senhor é a salvação. Irmãos, existe apenas 2 batismos. Um é o batismo com o Espírito Santo, que é aquele que junta o trigo no celeiro. É o batismo dos cristãos, aqueles que estão salvos, aqueles que estão selados pelo Espírito de Deus. O outro, irmãos, é o batismo do fogo. Por que eu faço essa associação? Por que eu estou frisando nisso aqui? Por muito tempo, irmãos, esse texto tem sido entendido errado. E muitas pessoas acham que o batismo com fogo é o Espírito Santo, e não é. Então toma cuidado quando você falar: Senhor, me batiza com fogo. Porque o batismo com fogo, irmãos, é condenação, é sofrimento eterno. Todas as vezes que Jesus fala de fogo, ele está falando de inferno, ele está falando de condenação. Ele vai lançar palha no fogo, a árvore será cortada e lançada no fogo. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Todas as vezes que Jesus fala de fogo, ele está falando de condenação. Agora, quando ele fala do Espírito Santo, irmãos, ele fala do trigo, ele fala do celeiro, ele fala, irmãos, de sempre estar guardando o que é seu, aquilo que é dele. Ele está cuidando, está crescendo, irmãos, e um dia ele vai vir colher o seu povo. Um dia ele vai vir buscar a sua igreja. Irmãos, agora, isso para nós é esperança. Você sabe por quê? Porque se não fosse isso aqui, todos nós estaríamos perdidos. É esperança, irmãos, porque nós estávamos perdidos e fomos achados. É interessante, aqui na igreja eu costumo falar muito isso aqui, porque nós temos um costume de dizer, irmãos, e não é errado você falar, mas é necessário ter um entendimento. Pastor, o dia que eu aceitei Jesus, irmãos, o dia que Jesus me aceitou, é Ele que me aceita em sua presença. Pastor, o dia que eu encontrei Jesus, irmão, Jesus não estava perdido, quem estava perdido era eu. O dia que Ele me encontrou, Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. E aí, irmãos, a esperança está nisso, porque se nós estávamos perdidos e fomos achados por Ele, irmãos, tem esperança para os nossos, tem esperança para os nossos familiares, tem esperança para os nossos vizinhos, tem esperança, irmãos, porque assim como a graça de Deus nos alcançou, assim como nós fomos batizados no Espírito, assim como Ele trabalhou no nosso coração, não da noite para o dia, irmãos,
Mas desde antes de nós nascermos, nós já vimos isso aqui. Deus, Ele nos escolheu. Irmãos, nenhum de nós pedimos para nascer. Você sabe quem nos projetou, quem nos escolheu, quem quis que nós estivéssemos aqui? Foi Deus. Amém. Ainda antes dos nossos pais sonharem, irmãos, Deus, Ele já nos conhecia. Ele já tinha escrito no seu livro todos os dias. Todos os nossos dias. Irmãos, e se Deus, Ele trabalhou na nossa vida, por que Ele não pode trabalhar na nossa casa? Por que Ele não pode trabalhar na nossa família? Por que Ele não pode trabalhar nos nossos vizinhos? Agora você sabe uma coisa que tem acontecido? Nós temos nos tornado cristãos egoístas, que só chegamos diante de Deus para pedir coisas para Deus. Nós não choramos mais pelas almas. Nós não clamamos mais pela nossa família. Nós não clamamos mais, irmãos, por aqueles que estão se perdendo. Charles Spurgeon, irmãos, ele dizia o seguinte: olha, se as pessoas tiverem que ir para o inferno, que vão, mas que vão com as nossas mãos grudadas nos seus calcanhares, implorando para que fiquem. Irmãos, nós temos que voltar a buscar a graça de Deus, para que ela alcance os perdidos. Ah, pastor, mas eu estou bem. Eu estou bem financeiramente, eu tenho uma família abençoada, afinal de contas eu sou filho do Deus Altíssimo. Irmãos, e aqueles que estão perecendo? Eles precisam ser confrontados com a verdade de Deus, assim como eu e você fomos confrontados. Eles precisam ouvir o Evangelho de Cristo, assim como eu e vocês ouvimos o Evangelho. Todos nós nascemos de novo pela pregação do Evangelho. Você pode até gostar de um hino, você pode até ter entrado na igreja por causa de uma música, mas foi quando alguém abriu a palavra e pregou para você que o seu coração quebrou. Amém. Foi ouvindo a palavra de Deus, a voz de Deus, que você entendeu, que as escamas caíram dos seus olhos. Irmãos, se nós não fizermos isso hoje, como que outras pessoas poderão ser salvas? João era a voz que clamava no deserto. Irmãos, eu e você somos a voz que clama no deserto desse mundo. Mas o problema, irmãos, é que nós nos tornamos covardes. Nós não falamos mais arrependei-vos. Nós não falamos mais como João, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Você sabe o que nós falamos? Deus te ama, tem um plano maravilhoso na sua vida. Você sabe qual é a resposta do outro lado? Que bom que Deus me ama, eu também me amo. Você sabe o que nós falamos? Dá uma chance para Jesus. Você sabe qual é a resposta do outro lado? Não, vou curtir a vida primeiro, quando eu estiver velho eu dou uma chance. A gente implora para que as pessoas, irmãos, dêem uma chance para Jesus. E esquecemos quem Jesus é. Nós esquecemos quem Jesus é, irmãos. Ele não é qualquer um, Ele não é um objeto que você implora para alguém comprar da sua mão. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o soberano de toda a terra. Nós temos que orar assim, irmãos, para que Jesus, irmãos, quebre o coração duro do homem, e que Jesus, irmãos, salve essas pessoas, assim como Ele nos salvou. Quantos de nós outrora zombava da fé e hoje estamos aqui, irmãos, confessando essa mesma fé? Você acha que foi você que mudou, que um dia acordou e falou: ah não, a partir de hoje eu vou mudar e ser bonzinho? Não, irmãos, foi Deus que mudou o seu coração. E se Ele fez isso conosco, irmãos, Ele pode fazer com todos aqueles que estão à nossa volta. A pergunta é: nós estamos orando? Cadê as vozes que clamam no deserto? Cadê aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Cadê aqueles que falam: Senhor, ao invés de ficar só te pedindo coisas, eu quero saber o que eu posso fazer pelo Senhor, pelo teu reino, para o crescimento da tua obra. Ao invés de só chegar num culto, sentar e receber e não envolver com nada, eu quero saber, Senhor, o que eu posso fazer para ser um instrumento nas suas mãos, para trabalhar na tua obra, para que a minha vida produza frutos, para multiplicar os talentos que o Senhor me deu. O que eu posso fazer, Senhor? Irmãos, nós temos que despertar. Nós temos que despertar. Você não entende, irmãos? Quando uma pessoa chega perto de você reclamando da vida, é Deus te dando uma chance de pregar o Evangelho. Quando uma pessoa chega perto de você falando: olha, minha vida não tem sentido, irmãos, é Deus te dando uma chance de falar: olha, não tem mesmo não, porque só Jesus pode dar sentido à vida. Quando uma pessoa chega perto de você e fala: não, a minha família está destruída e eu vou largar tudo, eu não quero saber, é a chance que Deus está te dando de falar: olha, eu
conheço um Deus que é o Deus da família, e Ele pode mudar o nosso coração. Quando a mãe chegar perto de você chorando, falar: meu filho está fundado nos vícios, nas drogas, falando: eu sei de um Deus que liberta, eu sei de um Deus que muda a história, eu sei de um Deus que vai aonde nenhum de nós podemos ir. O máximo que nós podemos fazer, irmãos, é levar a nossa voz até o ouvido, mas é o Espírito que leva até o coração. É só Ele que pode fazer isso. Você sabe por que Deus fez assim? Para que nenhum de nós venhamos nos gloriar. Ah, eu ganhei 1000 almas para Jesus. Você não ganhou, irmão. Você foi instrumento de Deus. Ele ganhou, Ele que convenceu, é Ele que deu crescimento, é Ele que salvou. É por isso que Paulo fala: depois de haver feito tudo, nós temos que dizer: servos inúteis que nós somos, porque nós não fizemos mais do que a nossa obrigação. Oh, irmãos, eu não sei se vocês entendem isso, mas enquanto nosso coração não estiver no lugar certo, nós não poderemos ser usados por Deus. Enquanto nosso coração não estiver aos pés da cruz com humildade, irmãos, amando o Senhor e amando a sua igreja, irmãos, amando aqueles que estão perecendo, ao invés de zombar daquele que está caído na rua, você olha e fala: Senhor, olha a escravidão, Senhor, olha que situação, Senhor, salva, muda a vida. Outrora, irmãos, eram nós caídos ali, éramos nós perdidos ali. Por isso, nessa noite, eu desafio você a orar ao Senhor e falar: Senhor, eu não quero ser um cristão moderno. Irmãos, eu tenho conversado com a minha esposa, eu falei isso até no domingo passado, que nós trouxemos uma palavra mais voltada para as mulheres. Esse século 21 enfraqueceu, irmãos, a igreja, e essa é a geração mais fraca que existe. É a geração que está chovendo, não pode ir na igreja, é a geração que está numa situação: eu estou passando um momento difícil. É a geração que abre mão de Deus primeiro. Já reparou isso? Eu não vou na igreja porque eu estou muito triste. Mas vai trabalhar, vai no banco, vai no centro, vai fazer compra, vai fazer tudo, só na hora de ir para a igreja está muito triste, aí não pode ir. Essa é a geração mais fraca, irmãos, que não abre mão de nada. Eu estava mostrando para minha esposa esses dias, agora começou as dancinhas do TikTok gospel. Aí começa as músicas na igreja, que um monte de gente fazendo dancinha. Eu falei: esse povo vai morrer por Cristo? Nunca. É esse povo que vai derramar o seu sangue em testemunho do Evangelho? Nunca, irmãos. Eles não conseguem abrir mão do TikTok. Vai abrir mão do quê? Eles não conseguem tirar um tempo fora da internet para dedicar a oração e a palavra de Deus. Eles vão negar a si mesmo por amor a Cristo. Irmãos, nós temos que despertar como igreja. Você sabe por quê? Porque está faltando João Batistas no nosso tempo. Pastor, João Batista é muito esquisito. É mesmo, irmão. É porque são poucos. João Batista, ele vive isolado, vive sozinho. Vive mesmo, irmão. Mas eu posso te dizer uma coisa: João Batista era um homem de Deus. E Jesus falou: entre os nascidos de mulheres não havia ninguém maior do que João. Embora os nascidos do reino, até o menor deles era maior do que ele. Irmãos, fique sobre os seus pés. Será que eu tenho o Espírito Santo? Irmão, se você nasceu de novo, você foi selado com o Espírito. A pergunta que eu faço não é essa. A pergunta é: o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer com a nossa vida, irmãos? O que nós vamos fazer para cumprirmos o propósito de Deus? Essa é a pergunta que eu faço nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, soberano Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nessa noite nós queremos, ó Deus, nos achegar a Ti, Senhor. Senhor, e não tem outra palavra, Deus, senão, ó Pai, nos perdoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa a nossa fraqueza. Perdoa, Senhor, porque nós achamos que somos alguma coisa, quando na verdade nós não somos, Senhor. Perdoa, Deus, a soberba do nosso coração. Perdoa, Deus, o egoísmo, ó Pai, de estarmos muitas das vezes na Tua presença buscando apenas coisas para nós, Senhor.
achando que o Senhor, ó Pai, é apenas um empregado que nos serve, quando na verdade é nós que estamos aqui para te servir, Senhor. É nós que devemos perguntar o que nós podemos fazer, o que o Senhor quer de nós. Aqui, ó Pai, homens e mulheres como João Batista, Senhor, corajosos, que não vão se importar com o que é falado deles, mas que vão andar na